Bem-vindo ao curso de Lógica de Programação. Estruturas de... Neste módulo, abordarei os seguintes tópicos. Primeiro vou falar a respeito da execução sequencial. Depois vou falar sobre as estruturas de controle, que são primeiro as estruturas de seleção, subdivididas em seleção simples, seleção composta e seleção encadeada, e depois as estruturas de repetição, que podem ser com um teste no início, com um teste no final e com variável de controle. Execução sequencial. Quando nós construímos um algoritmo, nós definimos uma ordem de execução dos seus passos. Esta ordem é sempre de cima para baixo. É dessa forma que você vai escrever os seus algoritmos e é dessa forma que o computador depois vai executar o seu algoritmo quando ele for implementado em uma linguagem de programação. Então, aqui está um exemplo. Eu tenho um bloco aqui representando o início da minha execução, e aí eu tenho um conjunto de ações. O fluxo de execução é de cima para baixo, então primeiro a ação 1 será executada, depois a ação 2, depois a ação 3 e assim por diante. Esse conceito de bloco também é um conceito muito importante. Um bloco é um agrupamento de código. Tá? Ele será muito utilizado quando nós formos ver na sequência as estruturas de seleção e de repetição. Tá? Então o bloco ele é delimitado por chaves, então você abre chave e fecha chave, e dentro desse, entre essa abertura e esse fechamento dessa chave, eu tenho um conjunto de ações. Esse conjunto de ações é que formam esse bloco de código. E um outro detalhe é que normalmente a gente utiliza, vamos utilizar aqui e também nas linguagens de programação normalmente é utilizado o ponto e vírgula para separar as ações. Tá? Então você terminou a linha, dá um ponto e vírgula para dizer que aquela ação específica terminou. Como você viu, um algoritmo ele pode ter uma execução sequencial. Então ele tem um passo inicial, vai passando para os passos abaixo até chegar no final. Só que nem sempre a execução sequencial consegue suprir todas as necessidades do algoritmo. Por exemplo, imagine que dependendo do resultado de uma operação, é preciso decidir quais ações serão executadas. Então você não vai executar tudo que está no algoritmo. Você vai executar um conjunto de ações dependendo de um resultado de uma operação, ou se esse resultado for diferente, você não vai executar esse grupo de ações, mas sim um outro grupo de ações. Tá? Então, nesse caso, o algoritmo não é mais sequencial. E um outro exemplo. Imagine que determinado trecho do algoritmo deve ser repetido até que algo aconteça. Tá? Então, é muito comum também você ter algoritmos onde você tem que ter repetição. Então, você tem um trecho de código que fica sendo executado, até que algo aconteça e aquela repetição pare. Tem que parar uma hora, porque senão o algoritmo fica em um loop infinito. Mas existe esse conceito de você fazer a repetição e parar até que determinada coisa aconteça. Isso também descaracteriza a questão sequencial da execução do algoritmo. Tá? Para a gente contemplar esse tipo de situação, esses dois tipos aí que eu comentei, existem as estruturas de controle, que se subdividem em estruturas de seleção e estruturas de repetição. Essas duas estruturas serão os assuntos dos próximos. Vamos começar então com as estruturas de seleção e começar com a estrutura de seleção simples, que é a mais simples de todas. Essa estrutura permite executar ou não um bloco de código com base em uma condição lógica. Sempre que eu falo de algo lógico, eu estou falando de algo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, uma condição lógica é uma condição que retorna verdadeiro ou falso. Observe o exemplo. Se, é assim que eu utilizo a seleção. Se, abre parênteses, uma condição, fecha parênteses. Aí eu coloco o bloco. Então, abre chaves, o conjunto de ações e fecha chaves. Esta é a estrutura de seleção simples. E com um detalhe importante, esse bloco que está atrelado a essa condição, a esse se, só é executado se a condição for verdadeira. Tá? Então, se o seu algoritmo chega nesse ponto do se
né, ele vai fazer o teste da condição. Se a condição retornar verdadeira, o bloco é executado. Se retornar falso, ele é simplesmente pulado, né, ele é ignorado e a execução continua logo após o término do bloco. Esta é a estrutura de seleção simples. A estrutura de seleção composta é semelhante à estrutura simples, mas ela tem uma diferença. A mesma condição é utilizada para decidir entre duas alternativas. Lembre-se que no caso da seleção simples, ou a gente executava o bloco ou pulava e não executava nada. Nesse caso aqui, sempre alguma coisa vai ser executado com base numa condição única. Então, observe. Eu tenho de novo a minha condição, né? E aí eu tenho dois blocos, né? O bloco do se e logo abaixo o bloco do senão. O bloco de cima, que é o bloco do se, vai ser executado se a condição for verdadeira. Tá? Agora, se a condição for falsa, esse bloco vai ser pulado e quem será executado será o bloco do senão. Tá? Então, sempre algum bloco é executado, né? Ou um ou outro. Importante, nunca os dois vão ser executados. É sempre um ou o outro. Tá? Ou é o de cima ou é o de baixo. Nunca vai acontecer dos dois serem executados e também nunca vai acontecer de nenhum deles ser executado. Né? Porque sempre a condição vai ser ou verdadeira ou falsa. Então vai entrar ou em um ou em outro. Uma outra variação de estrutura de seleção é a estrutura de seleção encadeada, onde a gente compõe as estruturas se e se senão, formando uma estrutura encadeada. Então, primeiro exemplo, né? Observe aqui. Eu tenho a utilização de um se condição 1 entra no bloco, né, que executa uma ação. Dentro desse bloco eu posso ter um outro se, né, que pode executar uma ação. Posso ter também um senão, que pode executar uma outra ação, e assim por diante. Então eu posso encadear estruturas se e se senão dentro de outras estruturas se e se senão. Tá? Basta que eu vá colocando essas estruturas dentro dos blocos correspondentes. E um outro exemplo, né, é a utilização do senão se, né, que também é muito comum em programação. Se uma condição é verdadeira, executo o bloco. Se não, eu testo uma nova condição. Aí executo o segundo bloco se ela for verdadeira. Se essa segunda condição não for verdadeira, eu testo uma terceira condição. Então, senão se. Né? Então, eu fico chamando, né, diversas condições, até que uma delas seja verdadeira ou nenhuma delas seja verdadeira. Nesse caso aqui também, sempre uma delas será executada, né? Nunca, na verdade, uma delas pode ser executada ou não, né? Se eu passar por todos os se e senão se e nenhuma condição for atendida, nada vai ser executado. Né? Agora, se uma condição for executada, nenhuma outra é executada. Eu não corro o risco de ter dois blocos sendo executados dentro de uma estrutura como essa, né? Porque a partir do momento que ele entra em uma, ele não entra na outra, porque a outra é um senão, né? Então, o senão só entra quando a condição é falsa, ok? Isto aqui é muito utilizado quando você quer fazer uma checagem com base em um número grande de opções. Por exemplo, digamos que você está fazendo um programa e você tem no seu programa um menu de opções, né? E aí o usuário pode digitar 1, 2, 3 ou 4. Né? Como é que você verifica o que o usuário digitou? Então você tem lá uma condição, por exemplo, tecla igual a 1, tecla igual a 2, igual a 3, né, que é a opção que o usuário digitou, e aí você testa. Se tecla for igual a 1, você executa as ações da opção 1. Se não, se a tecla for igual a 2, você executa as ações da opção 2. Se não, se tecla igual a 3, as ações das opções da opção 3 e assim por diante. Né? Então você pode fazer uma estrutura de escolha, né? Onde você pode encontrar aí um valor com base em diversas condições. Nada mais é do que você encadear diversas estruturas C e O próximo tipo de estrutura que vamos estudar são as estruturas de repetição. É bastante comum que um algoritmo tenha algumas ações que precisam ser repetidas. Tá? Então, é muito comum você escrever algoritmos desse tipo, onde você tem ações que se repetem, né? Que tem um padrão de repetição.
como é que você poderia resolver uma situação desse tipo, né? Uma solução seria você repetir as ações no código diversas vezes. Então, digamos, por exemplo, que você tem que fazer com que sejam digitadas as notas de 10 alunos. Você poderia simplesmente colocar 10 vezes, né, solicitar 10 vezes a entrada de uma nota, né, para depois fazer o cálculo. Só que isso traz um problema, né? E qual é o problema? Imagine que não são 10, mas são 50, 100 notas. Você não vai escrever 100 vezes no seu algoritmo, né, esse código para solicitar uma nota, né? Até porque vai deixar o seu algoritmo grande, difícil de entender, e também ele não vai ser maleável, né? Quanto mais alunos você tiver, maior vai ser o seu algoritmo, né? E isso não é desejável. Então, essa solução é inviável, pois pode deixar o algoritmo mais complexo do que o necessário, e muitas vezes o número de repetições não é conhecido antecipadamente, né? Esse é um outro problema também. Imagine que você escreve um código para solicitar 10 notas. Tá? Tudo bem, se você já sabe que vão ser 10 notas, é até válido. Agora, imagine que você só descobre a quantidade de notas que tem que ser digitadas durante a execução do programa. Como é que você faz? Se você não sabe isso enquanto está escrevendo o algoritmo, mas só na hora que está executando o algoritmo, você não tem como tomar essa decisão de escrever lá as linhas, né, e saber exatamente quanto é que é. Então, você não pode utilizar essa solução também. Para esse tipo de situação, onde você tem um padrão de repetição, coisas que se repetem, é claro no código que existe esse padrão de repetição, tá? Você pode utilizar as chamadas estruturas de repetição, que será o assunto, né, dos próximos slides. O primeiro tipo de estrutura de repetição que vamos ver é a repetição com teste no início. Nesse caso, um bloco do algoritmo é repetido diversas vezes, com base em uma condição. Tá? Então, com base em uma condição, eu vou fazer a repetição. O teste é feito antes da execução do bloco. Então, a condição, que é a condição que vai dizer se eu vou repetir o bloco ou não, é feito antes. Justamente por causa disso, essa estrutura se chama estrutura de repetição com teste no início, né? Porque o teste é feito antes do bloco. E um detalhe importante, o bloco só executa se a condição for verdadeira. Então observe o exemplo. Primeira coisa que eu tenho é o teste, né? Então enquanto uma condição. Essa condição ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Uma condição lógica. E aí eu tenho um bloco de código com as ações. O bloco fica repetindo enquanto a condição for verdadeira. Tá? Então, essa é a minha condição lógica. Quando o algoritmo passar por ela, se ela retornar verdadeiro, significa que o bloco vai ser executado. Então, todas as ações do bloco são executadas. Quando chegar lá embaixo, na última ação, o algoritmo volta para o começo, volta para a linha do teste e faz novamente o teste da condição. Se essa condição continuar verdadeira, o bloco executa de novo. E ele fica assim. Executa e testa, executa e testa, executa e testa. Ok? No momento em que essa condição ficar falsa, o bloco simplesmente é pulado. E aí o código continua logo após o término do bloco. Se a condição for falsa, então, na primeira vez, o bloco não é executado. Perceba que, quando você chega nessa linha do enquanto, né, se de cara a sua condição já for falsa, falso significa não executar o bloco. Então, o bloco é simplesmente pulado e continua executando lá de baixo. Tá? Então, em nenhum momento eu vou entrar nesse bloco se a condição de cara já for falsa. Um outro tipo de estrutura de repetição que nós temos é a repetição com teste no final, e não mais no início. Ela também repete um bloco do algoritmo diversas vezes com base em uma condição. Isso não muda para o que nós vimos anteriormente. Mas aqui o teste é feito depois da execução do bloco e não antes. Lembre-se que lá eu tinha enquanto e uma condição e o bloco embaixo. Aqui não é assim.
aqui eu tenho o teste depois do bloco. E isso garante que o código é sempre executado pelo menos uma vez. Vamos entender melhor isso. Observe o exemplo. A repetição com teste no final é sempre o repita, né? Então, repita e o bloco. No final do bloco, eu coloco a condição, enquanto condição. Então, eu vou repetir as ações que estão dentro do bloco enquanto a condição for verdadeira. Então, o algoritmo, quando chega no repita, né, ele começa a executar as ações. Quando chega na última ação, ele faz o teste e verifica. Essa condição é verdadeira? Se for verdadeira, o código volta para a linha do repita e começa a executar as ações de novo. Se num determinado momento a condição for falsa, o bloco do repita é pulado e o código continua executando logo após o bloco repita. Então, o bloco fica repetido enquanto a condição for verdadeira. E aqui um detalhe muito importante. Mesmo que a condição seja falsa na primeira vez, o bloco já foi executado. Então, anteriormente, né, quando nós tínhamos a repetição com o teste no início, se a condição fosse falsa na primeira vez, tá, o algoritmo chegou ali para executar na primeira vez, a condição era falsa, o bloco era pulado, né, porque ele fez o teste, viu que era uma condição falsa, então não tem por que executar o bloco. E pula, né, pula o bloco. Nesse caso aqui não. Veja que as ações são executadas primeiro e a condição é testada depois que as ações já foram executadas. Mesmo que a condição seja falsa, as ações pelo menos uma vez já foram executadas. Tá? Então, essa é a diferença fundamental entre essas duas estruturas. Acontece no início e no final. Acontece no final, sempre, independente de qualquer coisa, vai ser executada pelo menos uma vez. A estrutura de repetição acontece no início, pode ser que execute uma vez, pode ser que não execute nenhuma, pode ser que execute várias. Tá? Então, essa é a diferença. E o último tipo de estrutura de repetição que nós temos é a repetição com variável de controle. Ela é muito utilizada quando é preciso definir quantas vezes o bloco será executado. Tá? Então, você tem um número de vezes x definido, né? E você quer executar aquele número de vezes um determinado bloco. E essa estrutura, ela tem esse nome, né, com variável de controle, justamente porque ela utiliza uma variável para fazer esse controle de quantas vezes, né, foi executada essa operação. Então, aqui está um exemplo. Tá? É a estrutura para. Então, nós tínhamos a enquanto, a repita, e agora nós temos a estrutura para. Então, para V, de VI até VF, passo P, e o bloco. O que significa tudo isso? Bom, V é a variável de controle. É uma variável que eu crio, tá? Que tem que ser uma variável inteira, que eu defino, né? Eu primeiro declaro ela e eu utilizo ela aqui. D, VI é o valor inicial da variável, né? Qual que vai ser o primeiro valor dela? VF, o valor final, né? Qual que vai ser o último valor dela? E passo P é o valor do incremento, né? De quanto em quanto eu vou incrementar durante a repetição. Imagine que você cria então uma variável inteira, x, né? E você diz o seguinte: para x de 0 até 2, passo 1, né? E o bloco. O que vai acontecer? Na primeira vez, x vai valer 0. E aí você vai executar o bloco, né? Assim que o bloco terminar de executar, o algoritmo incrementa x em 1, então x passa a valer 1. Por que incrementa em 1? Porque o passo foi definido como 1. Se o passo fosse definido como 2, o x de 0 pularia para 2. Se o passo fosse menos 1, o x de 0 passaria para menos 1, ok? Então, o passo define qual que será o novo valor da variável de controle assim que o bloco de repetição terminar, né? E o teste for ser realizado de novo. Então, na segunda execução vai ser 1. Na próxima execução vai ser 2. E assim por diante. Quando é que o bloco para de repetir? Para quando a variável de controle chegar no valor final. Se eu disse que o x vai de 0 até 2, no momento em que x for maior do que 2, o bloco para de executar. Porque aí a condição vai ser falsa, né? Eu não vou ter mais o valor máximo que eu defini. Já vou ter passado daquele valor. Então significa que o bloco vai ser executado 3 vezes, para x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2.
Então, essa é a repetição com variável de controle. Você tem essa variável que faz esse controle do número de repetições, né? E normalmente você utiliza essa estrutura quando você tem um número X de repetições que você quer fazer, né? Um número limitado ali que você conhece. Parabéns, você chegou ao final desta aula.